da campanha da fraternidade do ano de 2019, com o tema Políticas Públicas. Neste momento eu gostaria de dar uma boa noite a todos vocês, senhoras, senhores, muito obrigado pela presença e dizer a vocês, a casa é de vocês, a casa é nossa. Cumprimentar e agradecer também a vereadora Cláudia por estar presente, vereador Érico, vereador doutor Eliel, a nobre vereadora Maria Madalena e o nobre vereador doutor Renato, que são autores do requerimento dessa tão importante sessão solene. E gostaria de cumprimentar de um modo muito especial e assim cumprimentando todas as mulheres de Santa Helena, a minha esposa Maria José está aqui, muito obrigado. Neste momento eu gostaria de passar a palavra para o doutor Renato, para que ele faça a palavra com conclusão da mesa. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Helena de Goiás, iniciamos nesse momento a sessão solene com o objetivo de reflexão sobre a campanha da Fraternidade 2019, que trata o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Ela é inspirada pelo versículo bíblico: serás libertado pelo direito e pela justiça, que está em Isaías 1:27. O texto base da campanha da Fraternidade, que é o orientador sempre das campanhas da CNBB, no tópico 8 do capítulo do Ver, chama a atenção para o fato de que falar de políticas públicas não é falar de política ou de eleições, não é, mas significa se referir a um conjunto de ações a serem implementadas pelos gestores públicos com vistas a promover o bem comum na perspectiva dos mais pobres da sociedade. Este evento foi requerido por mim e pela Madalena, vereadora Madalena, e aprovado por todos os vereadores, com o intuito de aprofundamento e de ações concretas. É uma forma da igreja particular, da Diocese de Jataí, da Paróquia Santa Helena, como ação concreta, nesse ano 2019, onde fala da Fraternidade e Políticas Públicas, e também atendendo o chamamento dos próprios bispos, reunidos na CNBB, quando da escolha desse tema. O momento não poderia ser mais propício, porque vemos que o povo brasileiro está exigindo comportamento mais distinto e coerentes de seus agentes públicos. Saudamos as autoridades aqui presentes, o presidente dessa casa, o vereador Francisco Dantas, o vice-presidente Érico Itacarambi, a segunda secretária Maria Madalena, a vereadora Darilúcia de Bastos, a Cláudia. Ainda, essa sessão foi aprovada pela vereadora Maria de Lourdes, o vereador Hélio Vicente, o vereador Gilmar Francisco, o vereador Donizete Delfino, o vereador Eliones Maciel, o vereador Lorisval Pedro Deda, o vereador Fábio Pires, o Paquito. Também agradecemos a presença do vereador Eliel de Souza e, claro, a nós também foi aprovado, na vereador Renato. Convidamos para fazer parte da mesa e saudamos a primeira-dama do município e convidamos aqui para compor a nossa mesa, doutora Renata Asmar. Convidamos também o vice-prefeito de Santa Helena, doutor Agenor Bezerra de Queiroz, e sua esposa Nara. Convidamos a secretária de Educação, a professora Rosimeire Elias Pinheiro Borges. Queremos agradecer e saudamos a presença de todos vocês
Ainda, os agentes, queremos saudar, os agentes públicos, o Cleidmilson Rodrigues, que é diretor da agência prisional, Cleiber Martins de Souza, que é diretor da Rádio Santa Helenense, Dr. Gilmar Vidigal e esposa, a Cláudia, também o Sr. Nelson, coordenador da Pastoral Vocacional, Carlos Nelson de Rezende, também Paulo Vitor Ribeiro de Souza, que é gerente da Saniago de Santa Helena de Goiás. Também saudamos o professor Luiz Carlos e esposa, professor da UEG. Saudamos superintendentes municipais, agentes públicos, servidores públicos, tanto da prefeitura quanto dessa Casa de Leis, aqui da Câmara de Vereadores. E para dar boas-vindas, nada melhor do que chamar a vereadora Madalena. Boa noite a todos. Como nós estamos em comunidade também, quero desejar a paz de Cristo a todos e quero cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente desta Casa de Leis, Francisco Dantas da Silva. Quero cumprimentar a doutora Renata, primeira-dama, do lado também representando o nosso prefeito, doutor João Alberto. Quero cumprimentar o vice-prefeito, doutora Gilmor, e a vice-primeira-dama, a sua esposa Nara. Quero cumprimentar o vereador Eliel, o vereador Eric, a vereadora Cláudia e a minha amiga, secretária da Educação, Rosemary. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês puderem estar aqui conosco nessa noite. E como o presidente cumprimentou a mulher representando, na Câmara, eu vou cumprimentar o meu esposo também, Luiz Mar, representando os homens, tá? Então sejam todos muito bem-vindos a esse ato tão importante. Quero cumprimentar o nosso querido senhor Vicente, E que bom, Monsenhor, que o senhor escolheu essa casa para falar de um tema tão importante que é políticas públicas. Então eu achei muito interessante o senhor ter escolhido da igreja, o auditório da UEG, o senhor escolheu essa casa justamente por estar relacionado com o tema político. Quero cumprimentar meu amigo que ficou aqui atrás, amigo, companheiro de igreja, de concílio, o vereador Renato. E quero cumprimentar todas as pessoas, que tem tantas pastorais apresentadas, o cursinho de cristandade, encontro de casais, segunda união, tem até um representante de Oruana ali, amigo de infância também, minha cidade natal, o amigo André, seja bem-vindo. E como o vereador Renato já cumprimentou a todos, nominados pelo nome, eu gostaria que todos se sentissem muito bem-vindos e já saudados também. Dona Luz, que chegou ali, falou, eu vou e venho mesmo. Então, a comunidade é isso. Lá no Ouro Branco, veio a Zefinha, minha amiga Zefinha, sua esposa Zezinho, minha amiga de coração. Então, se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou ser injusto e esquecer alguém. Mas eu quero cumprimentar também de maneira especial o diretor da Rádio Santa Helenense, amigo particular, Leio Martins, e também o Cleidmilson, diretor prisional aqui do nosso município. Então, como a gente sempre começa, eu gostaria que a gente fizesse um momento de reflexão. Nós estamos numa casa de poder público, aqui onde tem, todo mundo aqui tem uma religião, todo mundo tem Deus que serve, não importa a igreja, nós temos um único Deus. Então aqui tem pessoas de várias religiões, mas que acreditam no mesmo Deus. Tá? Então por isso eu gostaria de fazer um momento de reflexão com uma canção. Viu? Não sei se vocês conhecem. Tocar no nosso coração nessa noite de hoje, para que nós possamos fazer um bom encontro, para que nós possamos entender a mensagem. Então o Senhor que fala cada um de nós, Ele está aqui no meio de nós. Tá? O professor
um problema com as cordas vocais, porque, como vocês estão vendo, foi entregue a reforma dos bancos, né, do plenário da Câmara, dos vereadores, estão novinhos, né? E com isso foi invernizado. E a Madalena teve um grande problema com isso, que ela tem alergia, né, Madalena? Então, essa semana, teve a primeira sessão, ela não teve jeito de participar. Mas, pelo jeito, não influenciou muito a garganta, não, está 100% com a garganta. Viu? Claro que eu ia esquecer de chamar o convidado especial, mas deu o momento de chamar ele para cá, né? E, inclusive, ele vem fazendo tão bonito trabalho aqui, né? É claro que é pecar, falar assim, depois de Dom Miguel, agora chegou um padre novo aqui, que está desempenhando um trabalho tão bonito quanto Dom Miguel fez aqui, né? Não é querendo comparar um com o outro, porque não existe comparação entre pessoas, né? Cada um tem seu valor, sua forma, seu jeito, mas esse padre, depois de Dom Miguel chegou aqui, ele tem conquistado, né, nos corações dos católicos, nos corações dos evangélicos, que eu sei tanto testemunho de pastores também, a falar com a gente sobre, não é? Então tem conquistado a todos nós, não é? E eu quero convidar, né, o Padre Vicente, Cesanildo, Lima, Duarte, para estar junto conosco. Aliás, a palavra é dele nessa noite, mas eu vou franquear a palavra aos vereadores. Uma salva de palmas para você. O único defeito que eu vejo no Padre Vicente é que ele é meio desafinado, sabe? Eu falo que se eu tivesse essa voz, eu acho que eu não seria padre de jeito nenhum. Tá bom, seja bem-vindo. Das cadeiras, Padre Vicente, eu te chamo agora. Eu quero franquear a palavra aos vereadores, né? Pudesse nos saudar. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar todos que estão com Fortaleza e todos que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande poder estar aqui participando hoje dessa importantíssima abertura dessa campanha, que é uma campanha que a gente sabe que a gente está necessitando cada vez mais de investimento nas políticas públicas e que Jesus possa nos dar sabedoria para a gente de alguma forma poder ajudar e contribuir nas políticas públicas. Parabéns pela escolha do termo, Padre. Tá? E que Jesus nos dê sabedoria para a gente estar salvando ele. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar todos os componentes da mesa, em nome do Padre Vicente. Cumprimento ao Renato, vereador Renato, vereadora Madalena, por propor essa sessão solene, tão importante de início da campanha da fraternidade, que todo ano é realizado pela comunidade católica. E logo com um tema importante, um tema que vem de anseio, né? Com que o Brasil está precisando discutir políticas públicas de bem para a sociedade santarense, para a sociedade goiana, para a sociedade brasileira. E nada mais justo que fazer essa abertura aqui, na casa do povo. Então, eu me sinto honrado de estar participando deste momento aqui com vocês. Um grande abraço. Eu também poderia deixar a oração com algumas palavras. Primeiramente, cumprimentar a todos os presentes que se fazem presentes, nossos juízes santarenenses, que nos dão a honra de vir à casa do povo. Na verdade, isso aqui nós estamos na casa do povo mesmo, onde nós devemos nos reunir para debatermos e dialogar sobre assuntos de extrema importância, como essa campanha da fraternidade e políticas públicas. Me sinto muito orgulhoso e aqui eu quero cumprimentar primeiramente aos propositores desta noite, esta sessão solene, de meu amigo, o vereador Renato e a vereadora Madalena, cumprimentando aqui aos meus amigos que fazem parte desta mesa, em nome do Monsenhor Vicente, da primeira-dama, a doutora Renata Asmar, nosso vice-prefeito, doutora Gerona Procopio, sua esposa Nara, nosso eterno companheiro de legislativo, a quem nós aprendemos muito e sempre aprendemos muito com ele. Cumprimentar aqui meus amigos Hélio da Carabi, vereadora Cláudia do Toninho, e a nossa
secretária de Educação também, que muito nos honra nesta noite de hoje. Enfim, muito obrigado pelo convite, doutor Renato. Nós sabemos que é um tema que, se fôssemos exauri-lo aqui hoje, nós passaríamos uns 2, 3 dias conversando e não conseguiríamos exaurir todo esse tema. Mas eu tenho certeza que é um tema maravilhoso, que com certeza Deus tem um propósito com o Senhor. Apesar de sermos de religiões distintas, eu concordo com o que o nobre vereador Renato disse. Na minha igreja, Assembleia de Deus, todos o amam e sabem da compaixão do próximo, do trabalho prestado à frente da paróquia de Santa Helena. Então eu tenho orgulho, por onde eu passo, de dizer que eu sou amigo do Senhor e que nós caminharemos juntos até irmos morar no céu juntos. Nós sabemos que lá não vai ter plaquinha, igreja católica, igreja Assembleia de Deus, igreja tal. Nós seremos um só corpo e uma só voz, e que mantemos essa marcha, sem desviar para a direita nem para a esquerda, e com certeza nós alcançaremos o galardão. Eu creio nisso. Muito obrigado pelo convite, contem sempre conosco para mais proposituras dessa envergadura. Eu gostaria de cumprimentar de modo especial também o meu padre Léo, juntamente com a comadre Dilma, que faz a presente. Obrigado pela presença. E dizer a cada um de vocês que o Poder Legislativo, a casa de vocês, o senhor Padre Vicente, secretária de Educação, primeira-dama, doutora Renata, vice-prefeito doutor Egenor e sua esposa Nara, o Poder Legislativo é para servir a comunidade. Aqui é só agendar, o auditório está pronto para qualquer secretaria do município, para a igreja, a hora que precisar, pode entrar em contato aqui com qualquer vereador, até mesmo com a secretaria da casa. Essa casa está à disposição para servir a comunidade. A única coisa que nós não permitimos aqui é ter fins lucrativos, porque é uma casa do povo, então a gente não aluga, não tem nada para emprestar, é para servir a comunidade. Se precisar, viu, a senhora como secretária da Educação, doutora Renata, que faz um brilhante trabalho perante a Secretaria da Promoção Social, eu acho que é por aí. Nós temos que servir a comunidade, servir bem. E gostaria de deixar a palavra falando também, mais alguém na mesa, o Rosimeire, se eu quiser fazer uso da palavra. Nós temos aqui esse defeito, doutor Egenor. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a primeira-dama, a segunda-dama, o Monsenhor Vicente. Obrigado pelo Renato, vereador Renato, vereador Madalena, presidente Chico, nossos vereadores presentes, Miguel, Érico Marquinhos, Salva, secretária da Educação. Eu estou finalmente honrado e feliz com esse convite para participar dessa solenidade sobre a campanha da fraternidade por 2019, com o tema Políticas Públicas. A política pública do nosso país é um desastre. Está nivelado por baixo. O governo federal acabou com a política pública do nosso país, dificultando os estados e os estados dificultando os municípios. Alguns municípios ainda têm trabalhado, mudar com muita força, muita vontade para fazer o mínimo necessário. É preciso melhorar. A campanha lançada pela Igreja Católica é fundamental. Mas nós também precisamos de muito mais do que isso. Eu gostaria de ler aqui rapidamente uma mensagem do padre Fábio de Mello. Achei muito interessante sobre aquelas mortes daquelas crianças que matou várias crianças.
Os meninos não mataram porque o porte de arma é um projeto do atual governo. Os meninos não mataram porque jogavam jogos violentos. Os meninos não mataram porque a escola foi omissa. Os meninos não mataram porque sofreram bullying. Eles mataram porque as famílias estão desestruturadas e fracassadas. Porque não se educa mais em casa, não se acompanha mais de perto a tecnologia. A tecnologia substituiu o diálogo. Presentes compram limites, direitos e deveres, e não há conhecimento e respeito a Deus. Precisamos parar de nos omitir, de transferir culpas. A culpa é minha, é sua, é de todos nós. A violência é o desdobramento de carências afetivas, das necessidades de ser visto e notado, e ainda da pior maneira. As armas não matam, o que mata é a ausência de amor. Fábio Ribeiro. Então, isso é muito importante. É isso aí que está precisando no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Eu agradeço o convite, Renato, o senhor, o Chico, o presidente dessa Câmara e todos os presentes. Muito obrigado. Primeira-dama também, doutora Renata. Boa noite a todos. Cumprimento senhoras e senhores presentes nessa noite tão especial. Cumprimento a mesa. Cumprimento os vereadores em nome do presidente dessa casa, o senhor Chico, conselheiro. Cumprimento a vereadora Madalena, vereadora Renato, vereadora Cláudia, Érico, Miguel. Cumprimento a secretária de Educação, professora Rosemary, nosso vice-prefeito, doutora Genu, sua esposa Nara, e meus cumprimentos especiais de expressão e meu respeito, minha admiração, não só como pessoa, mas como serva de Deus, principalmente como o Senhor nessa noite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar juntamente com o Senhor e com a igreja desse momento, dessa campanha de fraternidade que é muito importante, não só para a nossa sociedade, mas para o nosso município e, acima de tudo, para nós como seres humanos, que nas vezes que eu pude ter a oportunidade de estar escutando o Senhor nas suas homilias e até mesmo pessoalmente, nós sabemos que o Senhor tem muito a nos ensinar e principalmente a andar junto conosco nesse desafio que é exercer políticas públicas, cargos públicos e lideranças, sejam políticas, religiosas, enfim, todo e qualquer tipo de liderança exige muito de quem está exercendo. E que, assim como fala a palavra do nosso Senhor Jesus, assim como Miguel vem, nós servimos a um só Deus, graças a Deus. Que nós possamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor Jesus, afinal de contas, é só Ele que pode nos julgar. O julgamento final será igual para todos e prestaremos conta de tudo, absolutamente tudo, cada vírgula, cada ponto, cada pequena palavra dita, seja um monossilábico, que nós fazemos nessa terra. Que Deus possa abençoar muito, não só essa semana, mas como também todos os dias da nossa caminhada, enquanto Deus nos permitir nessa terra. Boa noite. Eu quero ouvir a mensagem, né, do representante aí da igreja, né, nosso Monsenhor Vicente, né? É uma mensagem que a igreja do Brasil, a CNBB, né, quer que se desenvolva em todos os lugares desse país, que se possa discutir sobre políticas públicas, né, à luz do Evangelho. Eu quero que vocês fiquem à vontade, que estão aqui à mesa. O Padre Vicente vai usar aqui a tribuna, né, para apresentar, para expor. E se vocês quiserem desfazer a mesa e
passar para o auditório, para ficar mais fácil, né, a visão, porque vai ser usado o data show, fica mais fácil. E eu deixo a palavra então para o nosso pároco da paróquia Santa Helena, né, Padre Vicente. Obrigado, Padre Vicente, por estar aqui e por poder pronunciar essa noite a missa. Muito boa noite. Eu peço licença para quebrar o protocolo e cumprimentar a todos na graça e na paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Gostaria de agradecer sinceramente as palavras dirigidas com afeto, com carinho, a oportunidade de estar aqui nesta noite. E antes de passar ao tema, quero ler um trecho da Sagrada Escritura que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versículos de 7 seguintes, que nos diz assim, versículos de 30 seguintes, que nos diz assim: os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades correram a pé para o lugar aonde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: dá-lhes vós mesmos o que comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E sentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos, para que lhos distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram o que sobrou, 12 cestos cheios de pedaços, e os restos dos peixes.
Foram 5.000 homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Madalena, vamos cantar o hino da campanha da fraternidade e aí a gente dá sequência apresentando, portanto, o tema desta noite. Gostaria de agradecer o meu amigo Titó, amigo de coral, o amigo Daniel, sejam bem-vindos, obrigada. E convidar a minha irmã Ana Rita, também cantando coral junto com a gente, que ela tem uma voz assim, muito boa esses dias, para ela estar aqui. E gostaria de lembrar que, mesmo não sendo assim, obrigada a estar aqui, muitos funcionários dessa casa estão presentes. A gente gostaria de agradecer, e eu, em particular, agradecer meus assessores, Lacilda e Vanessa e o Luar. Eu gostaria de prestar atenção, ela é um cântico meio cansativozinho, mas ele vai falar muito do tema. Então, assim, ver o que está falando na letra da música, né?
que vou passar nesse momento, partilhar com todos essa noite, tem muito pouco meu aqui, tá bom? Reflexões que são feitas a partir daquilo que se escuta, daquilo que a gente vai pensando, trazendo para o nosso cotidiano, porque julgamos ser de suma importância. Campanha da Fraternidade 2019. Fraternidade e políticas públicas, como já lembrado pelo vereador Dr. Renato Pereira. O versículo bíblico que ilumina esse tema da campanha da fraternidade: serás libertado pelo direito e pela justiça. Primeiro, lembrar que a campanha da fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Igreja Católica desde os idos 1964, quando foi a sua primeira edição. E tem sempre início com o tempo, um momento forte que a Igreja vive, que é o tempo da Quaresma. Um tempo em que nós somos convidados a escutar a palavra de Deus e, a partir desta palavra, iluminados por ela, levarmos a uma conversão pessoal e, consequentemente, uma conversão social. Qual é o grande objetivo dessa campanha da fraternidade? Despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema ou problemas concretos que envolvem a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A igreja não tem o intento de querer ensinar como fazer, mas convidar-nos a refletir de como a sociedade no geral pode se organizar em vista daqueles que vivem numa realidade mais vulnerável, pessoas que precisam verdadeiramente do nosso cuidado, do nosso apoio. Por quê? Nós temos uma tentação de querer lavar as mãos e não tomar partido da causa do outro. Algo parecido os discípulos quiseram fazer nesse texto bíblico que há pouco eu lia para vocês, para os senhores e para as senhoras. A atitude mais fácil é dizer assim: manda que todo mundo vá embora. Isso é o mais fácil, mas não é isso que Jesus está ensinando aos seus seguidores. Ele não quer que você jogue a culpa no outro, mas que você se comprometa, junto, faça alguma coisa. Por isso que Jesus vai dizer: dá-lhes vós mesmos o de comer. Essa mesma passagem bíblica, quando nós a lemos lá em São João, Jesus está dialogando com um dos seus discípulos, Felipe, e pergunta: o que vamos fazer para matar a fome deste povo? E aí ele não sabe o que fazer. E o texto bíblico reza que Jesus sabia o que precisava fazer, mas queria saber até que ponto o discípulo estava disposto a se comprometer com a causa do outro. Diante dessa realidade, Quaresma é um tempo de preparação para celebrar a vida. Tempo favorável e o itinerário fecundo. Por que é um itinerário fecundo? Porque o que nos motiva a celebrar a Quaresma não é outra coisa senão a palavra de Deus. Para que a gente venha celebrar a vida, sair da condição de morte, verdadeiramente experimentar a ressurreição. Na semana atrasada, enquanto almoçava numa casa, eu dava o exemplo disso em uma das pregações, que uma senhora, cuidando da sua neta, criança de dois aninhos e pouco, ela dizia assim: quando esta menina chegou na minha vida, ela renovou o meu ser, o meu jeito de ser. Também aí nós somos chamados a experimentar os sinais da ressurreição. Uma vez que, se o Evangelho nos propõe a ressurreição como abundância de vida, e de fato é,
também nisso nós vamos experimentando os sinais da ressurreição. Numa senhora que certamente já calejada pelas situações da vida, às vezes até desesperançosa, encontra numa criança uma motivação para dizer: vou renovar a minha existência. E são de realidades como essas que nós precisamos ser conduzidos para que um dia a gente possa experimentar a ressurreição de forma plena, que vai acontecer quando mortos no Senhor, ressuscitados nele, nós faremos essa experiência. O texto base da campanha da fraternidade, número 1, vai dizer: o tempo favorável é a possibilidade de nos deixarmos tomar pelo amor do crucificado e pela ressurreição do ressuscitado. Se não for por esta iluminação, não tem sentido nem a nossa existência na face da terra. Por que dizemos que diante dessa realidade, a campanha, junto com o tempo quaresmal, nos faz experimentar a conversão pessoal no primeiro momento? Eu sou chamado a eliminar os sinais de morte, referenciado aí como pecado, para celebrar consciente e coerentemente a vida, referenciado como a graça de Deus na nossa história e na nossa vida. Então a sociedade também precisa de uma conversão, mas ela não vai acontecer se primeiro não passa por nós, cada indivíduo. Eu preciso fazer a diferença. O contato com a palavra de Deus vai me motivar a deixar que Deus me converta, porque ninguém mais pode me converter senão Deus, e um dos meios que Deus se utiliza para me converter é a sua palavra. Viver a palavra no dia a dia, o encontro pessoal com Deus necessariamente me faz imiscuir-se na vida do outro, chegar, fazer parte da vida do outro e fazer a diferença diante dessa realidade. A campanha é uma campanha de evangelização focada no aspecto da vida social que precisa de ressurreição. Ainda estamos vivendo longe daquilo que é o ideal de Deus para nós. Mas isso não pode ser motivo de descrença, pelo contrário, criarmos mecanismos, reflexões que nos ajudem a perceber o quanto eu preciso me comprometer com a causa do outro. A campanha da fraternidade, ela tem uma clareza teológica, ela tem uma intenção. A campanha da fraternidade, na verdade, planifica o sentido de conversão, acrescentando na dimensão pessoal e social. Isso evita viver uma vida intimista. É muito fácil ser cristão entre quatro paredes. É muito fácil ser cristão e falar com Deus dentro de um templo. O Senhor nos pede muito mais do que isso. Eu preciso ir ao mundo. Eu preciso ir ao mundo não para me tornar do mundo, mas para transformar o mundo. Aliás, na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, em sua oração ele diz isso: eu não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os preserve do mundo. E envia os discípulos necessariamente a viver uma realidade de mundo, mas não viver do mundo. Há uma diferença muito grande em relação a isso. Vamos a uma definição de política, um nome que causa ojeriza na vida de muitos, e muitas vezes pela falta de comprometer-se. Tudo bem que há precedentes que levam que as pessoas liguem a política a algo que não presta, mas não é assim, não é assim. O termo política vem da palavra grega polis, que significa cidade. Originalmente, a política é a gestão da cidade, da comunidade, da vida social focada no bem comum.
Essa gestão, obviamente, requer a participação de todos os cidadãos. Então, a política não é para ser vivida apenas pelos agentes políticos, isto é, porque ocupa algum cargo, é para ser exercida por todo cidadão, E aos católicos, de maneira muito especial, boa parte que reprova a questão da política, o Papa Francisco tem uma palavra, como os outros papas também: os cristãos não podem fazer-se como Pilatos, lavar as mãos. Devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Sua Santidade, o Papa Francisco. Por que eu falei assim, fazendo referência aos católicos? Porque eu vejo muito católico dizer que política é coisa que não presta. Aliás, quando escuta dizer que alguém se candidatou, vai dizer: oh meu Deus, uma pessoa tão boa agora vai para a política. Como se a política não fosse um meio aonde o ser humano cidadão, inclusive os cristãos, independentes do seu segmento, religioso, é chamado a dar a sua contrapartida em relação a isso. Então, política, o que é? Temos essa definição clássica. Políticas públicas, embora estejam ligadas à política, não é política em si, no sentido estrito da palavra. Então, na busca de conversão, de transformação, a Igreja no Brasil oferece nesse início de quaresma às comunidades a realidade das políticas públicas. O que são políticas públicas? Ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição. Elas visam especialmente as pessoas que vivem marginalizadas na sociedade e até excluídas. Então a gente vai observar que, diante dessa realidade, por isso que se fala do que são políticas públicas, não é papel só do Estado, não é papel só da esfera municipal, estadual e federal. Esses entes, essas esferas públicas, elas precisam contar com a contrapartida dos demais cidadãos, das demais organizações, sejam elas religiosas ou não, filantrópicas, sem fins lucrativos. É a parte do terceiro setor. Então, o que nós podemos dizer, falar sobre o que são direitos garantidos? Educação, está bem pequenininho aí, por isso que eu estou lendo tudo aí. Educação, moradia e saúde, por exemplo. Isso são direitos garantidos, estão previstos na Carta Magna do nosso Estado brasileiro, a Constituição Federal. Agora a pergunta é: esses direitos já chegou à porta de todos os cidadãos? Daí vem as políticas públicas, ações que viabilizem, concretizem esses direitos. E aí nós vemos, se realizamos as políticas públicas, nós vamos ter como resultados redução do analfabetismo, saúde acessível a todos os brasileiros, moradia para a população de baixa renda. Então, o que nós somos chamados a fazer durante este ano de 2019, com a campanha da fraternidade deste ano? Nós temos muitos temas para serem refletidos sobre políticas públicas no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Objetivo geral, portanto, da campanha deste ano: estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Então, uma realidade para a sociedade, não é para a igreja ou para as igrejas.
A cada 5 anos, a campanha da fraternidade ela é assumida por muitos segmentos religiosos no Brasil e recebe inclusive o nome de ecumênica, campanha da fraternidade ecumênica. Quando ela vai tratar de um tema mais amplo, por exemplo, meio ambiente, campanha da fraternidade que refletiu sobre o meio ambiente foi uma campanha da fraternidade ecumênica. Então todos os segmentos religiosos do Brasil foram conclamados a se unirem à realidade do município, do estado e do país para celebrarem juntos essa realidade. E aí vem algumas situações. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, é fruto de uma campanha da fraternidade. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, é fruto de uma campanha da fraternidade. E assim vai, dentro de muitas outras realidades. É importante perceber que dentro dessa dimensão, ninguém pode ser excluído, ninguém pode lavar as mãos. Todos nós precisamos nos comprometer verdadeiramente diante dessa situação. Ver a realidade é um grande desafio para nós. Ver a realidade aonde nós estamos, dentro de nossas casas, precisamente. Dentro de nossas casas, sair de casa e ir aquilo que é o nosso trabalho, o nosso clube de encontros, no nosso meio social, a igreja, o templo onde eu congrego, as atividades que nós somos chamados a desempenhar. Nós temos aqui conosco as Reservas de Luiz Sebastião, que são os responsáveis para articular a campanha da fraternidade aqui na cidade. E precisa chegar às pastorais, aos movimentos, aos organismos, aos serviços da igreja, mas ultrapassar essa realidade, chegando às escolas, por exemplo, chegando a outros ambientes, na reflexão que são chamados a fazer. Então eles coordenam a comissão da campanha da fraternidade aqui da paróquia. Definições de políticas públicas. No Brasil, a semelhança entre os termos política e políticas públicas acaba confundindo, portanto é preciso diferenciar. Eu já dei aquela definição do que é política. Agora vamos para políticas públicas. Representa as soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. Ela é a ação do Estado que busca garantir a segurança e a ordem por meio da garantia dos direitos. Não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as instituições e os diversos atores, seus diversos atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na solução de um determinado problema, e para isso utilizam alguns princípios, critérios, procedimentos que podem resultar em ações, projetos ou programas para garantir os direitos e deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis. A senhora primeira-dama procurou o Leandro, que estava organizando um dos novos grupos de jovens da paróquia, urgente, para ver que tipo de trabalho, de ação, o grupo pode assumir com os jovens, os adolescentes que estão lá na casa de acolhimento. Uma reflexão que é preciso ser feita com aqueles que ali estão. Importante a gente perceber no que nós podemos ajudar a refletir. Porque quando a gente toma conhecimento daquela tragédia que aconteceu em Suzano, e o nosso vice-prefeito traz uma fala pertinente do padre Fábio de Mello, e é algo que precisa incomodar-nos. Precisa incomodar-nos. Alguém dizia outro dia sobre a situação causada lá em Brumadinho. Às vezes nós temos uma capacidade grande de nos tornarmos insensíveis
com a dor do outro. Quando aconteceu de estourar aquela represa, no primeiro dia causou todo mundo estarrecido. O segundo dia subiu para tantos o número de. No outro dia, nossa, não passa outra coisa na televisão que dizer só isso. Isso precisa levar-nos a uma grande reflexão sobre as situações que nós estamos vivendo. E o que nós podemos ajudar para melhorar isso? O poder público, ele exerce um papel fundamental, mas o poder público, ele precisa, quero reiterar isso, precisa da contrapartida do cidadão. Às vezes, imaginamos que o nosso papel na política se resume em ir na urna para depositar um voto ou não. E depois que passa, eu não tenho mais responsabilidade com isso. Eu preciso ajudar a verificar a situação. Olha, desculpe a palavra, é muito fácil meter o pau. É muito fácil só falar sem saber da realidade. É muito fácil. Quando eu vou me vendo dentro dessa realidade, claro, consequentemente, eu vou perceber a necessidade de falar, de refletir. Vejam que a nossa estrutura do poder público, nós contamos aí nesse Brasil uma união, um Distrito Federal, em 26 estados, e que 5.570 municípios, entre esse número está o nosso município de Santa Helena. A sua estrutura político-administrativa, o Estado, se organiza em 3 poderes, que devem ser independentes, mas ao mesmo tempo harmônicos: o judiciário, o legislativo e o executivo. Se cada um é independente em relação a isso, ajuda a perceber o bem comum, para atender que a necessidade do bem comum, não apenas de alguns. Tem alguns números aqui interessantes, né? O nosso Brasil, ele é o país que mais gasta com a sua estrutura de governo. Que mais gasta. Talvez é porque nós somos muito ricos. Porque ao passo que os Estados Unidos gastam 9 bilhões e pouco, Brasil 7 bilhões e pouco, Japão 1 bilhão e pouco, Alemanha 1 e pouco, França 1 e pouco. Isso a gente precisa olhar e perceber verdadeiramente. Nós somos um país muito rico, porque para dar conta de sustentar toda uma máquina política não é brincadeira. É a mais cara. Poder executivo, que tem sua responsabilidade, nós sabemos. Os requerimentos que são feitos no legislativo e que depois precisam ser sancionados pelo executivo, precisa chegar ao legislativo também através da comunidade no todo. Mas se a comunidade não participa, o que vai? Eu dizia outro dia na rádio sobre a questão como chama? As audiências públicas, que muita gente não participa porque diz que o horário não favorece. E eu disse que eu já participei de manhã, de tarde, de noite, e geralmente se resume ao executivo, ao legislativo e aos secretários. Mas a comunidade mesmo não se preocupa com isso. O Poder Executivo, ele tem o seu, é o nosso carro-chefe, digamos assim. É quem, de fato, em outras palavras, manda e desmanda dentro dessa realidade, mas não deve ser jamais algo arbitrário.
precisa ter todo um contexto no qual se referencia ao bem comum da comunidade no geral. O poder judiciário, que é algo mais, está acima dos outros dois poderes. E aí depois o que quebra o nosso sistema previdenciário é o saláriozinho da senhorinha de 900 e poucos reais. Tipos de políticas públicas. Resolução de problemas. A política pública quer ser isso: resolução de problemas. Grupos de problemas. Políticas públicas sociais, de transporte, de saúde, educação, habitação. Políticas públicas macroeconômicas. O que pode ser refletido, os incentivos que se podem ser dados para as empresas, para que possam investir no seu local, ali onde está. Políticas públicas específicas ou setoriais, meio ambiente, cultura, negros, mulheres. É aqueles que muitas vezes são vistos, digamos assim, em segundo plano, que não tem vez e não tem voz. Então são realidades que abrangem o ser humano. Não é uma situação de igreja em si. A igreja, como faz parte do terceiro setor, não é? E eu vou explicar isso, o que significa, é justamente para ajudar a refletir na sua parcela de atuação enquanto igreja, e pode contribuir com o Estado de um modo geral. Essas políticas públicas, elas devem assumir o status de Estado. Não pode ser algo simplesmente de governo. Quando ela é de Estado, ela tem uma segurança, ela é amparada pela Constituição, ela tem continuidade, ela é forte. Quando ela é de governo, apenas gera uma insegurança, por vezes sem amparo constitucional, dúvidas de cada governo que entra: será que vai manter ou será que vai tirar? Não é? É frágil, portanto. Então ela precisa, digamos aqui, entrar nessa esfera municipal, ir para a estadual e, consequentemente, ser abraçada pelo governo federal. Porque quando percorre esse caminho todo, então se torna algo importante para a sociedade no geral. Condicionantes das políticas públicas. Algo que, se não tiver o orçamento, para o bem público e não para servir ao mercado. O que significa isso? Seja dentro da legalidade, de forma democrática e nunca movida por interesses de mercado. Financiamento das políticas públicas é para melhorar o sistema de tributação. A aplicação dos recursos arrecadados decorre de como têm sido aplicados os recursos públicos arrecadados. A forma como se organiza as políticas públicas no Brasil termina por comprometer a eficiência das políticas públicas. Vamos dar um exemplo? Bolsa Família é uma política pública que foi incorporada pelo governo federal, mas dado o grande desvio da sua finalidade, o que acontece? Vai enfraquecendo e deixa de cumprir o seu objetivo, a sua meta. Então, para isso precisa haver todo um processo onde se possa policiar, refletir verdadeiramente sobre a importância dessas políticas públicas para atender às demandas da sociedade. Eu estou começando a minha dissertação do mestrado em Direito Canônico, e o tema escolhido para essa dissertação é a atuação da contabilidade no terceiro setor, especificamente na igreja, a Cúria Diocesana, que é o centro administrativo da igreja. E do pouco que eu já comecei a ler,
a gente vai observando o quanto o terceiro setor tem crescido. E isso é uma expressão do enfraquecimento do Estado, no geral, dada a corrupção de forma como nós conhecemos aqui no Brasil. Então, que impede do Estado cumprir o seu dever, ele que tem todos os mecanismos legais para fazer, e o terceiro setor, que são as organizações filantrópicas, religiosas, enfim, que não conseguem, não tem os mesmos mecanismos que o governo tem, por exemplo, e que vai dando cabeçadas para ver se dá um paliativo. E pela estrutura de governo que nós temos, tem sido difícil. Tem sido difícil. Porque o que se fazia antes, hoje já não se pode mais fazer. Eu falo isso de forma muito clara, por exemplo, com as obras sociais. Quando eu precisei chegar no Dr. João Alberto no ano passado, no mês de julho, e dizer para ele: se o senhor não vir um pouco mais aqui com a creche, infelizmente nós não temos condição de continuar com a creche da igreja. E por quê? Porque as exigências do Estado para conosco têm nos deixado asfixiados. Aquilo que antes a gente trabalhava, sobretudo com muito, como é que eu vou dizer, com muito voluntários, hoje não pode mais fazer. Não pode mais fazer. O que se ganhava de um jeito, hoje não pode mais ganhar. E aí vai dificultando o trabalho. E é importante a gente perceber isso diante de toda uma realidade que a gente tem que trazer, viver, entrar dentro dessa situação e perceber. Foram feitas 3 propostas e então o Dr. João Alberto falou: então nós vamos ficar com essa, porque assim nós damos condição de se ajudar mutuamente. E como dizia a dona Rosimeire, com os olhos lacrimejando, se a creche de Santo Antônio de Padua fechar, verdadeiramente vai ser uma grande dor para nós. Então é importante. Por que eu digo isso? Eu me recordo que quando eu cheguei em Santa Helena, a folha salarial na creche era 12 mil e pouco, e por aquilo que o governo foi exigindo, a legislação já estava com 39 e 40 mil por mês, o que não se tinha antes. E vou só dar um exemplo do que era: não precisava se ter mão de obra qualificada numa creche. Quando a creche foi pensada, a pessoa tinha o dom de administrar, ótimo, pode administrar isso aqui. Tem o dom de cuidar de crianças, pode. Daí a pouco a legislação foi exigindo, tem que ser pedagoga. A pedagoga não vai trabalhar com o salário da monitora que não tinha a sua formação. Mão de obra especializada exige também salário à altura. Mas uma entidade que vive de doação, é importante a gente ir vendo nessa realidade para nós, porque senão a gente passa despercebido toda uma situação que precisa incomodar a todos nós. Não é apenas alguns, mas a todos nós. Essas políticas públicas, elas seguem um processo que se parece com a negociação, envolve diversos mecanismos de participação social. Então, primeiro vem a formulação de políticas públicas. Para se tornar concreta, a política pública envolve processos administrativos, como foi falado, orçamentários, legislativo, e o ideal é que siga determinado percurso para que haja uma eficácia no processo de implementação. Esse processo de formulação de políticas públicas, mesmo sendo complexo, é importante para que as mesmas deixem de
ser políticas de governo e passem a ser do Estado. Qual é o ciclo? Primeiramente, identificar o problema. Depois, a formulação dessa política pública. Tomada de decisões, a implementação e a avaliação. Então, é um processo contínuo. Eu não posso avaliar só depois que acontecer. É dentro do processo. No que está falho, no que precisa ser melhorado. Então, isso vai exigir a identificação do problema no primeiro momento, a formulação, o que nós vamos propor para isso, a tomada de decisão, vamos fazer a implementação e a avaliação. Identificação do problema. Toda política pública inicia seu ciclo com a identificação de um problema. Quando eu cheguei aqui, em Santa Helena, começava-se toda a movimentação a respeito do Porto Seco aqui em Santa Helena. Entrei num carro junto com mais 2 empresários aqui da cidade e fomos lá em Alto Araguaia, onde tem um Porto Seco. Fomos nos reunir com empresários, com o executivo, com o legislativo e pessoas da sociedade, para perceber a partir deles qual é o impacto que o Porto Seco causa numa cidade. E aí o interesse era em todos os sentidos. O empresário, porque no ramo dele percebia: eu preciso preparar o meu comércio para acolher. E eu, na condição de sacerdote, qual é o impacto com a vida de tantas pessoas desconhecidas para a cidade? O perigo, o risco também que muitas pessoas causam. Os estupros, por exemplo, o aliciamento de pessoas, o impacto religioso de pessoas adivinham que a gente não conhece, como vamos abordar a chegada dessas pessoas. Isso lá em 2012, quando lá tivemos. A Ferrosul, quando estava trabalhando aqui, realizou algumas reuniões para fazer algumas propostas, trazendo então o Conselho Tutelar, tantas outras instâncias, justamente para salvaguardar a vida das pessoas, que porventura poderia estar envolvida ou prestes a se envolver no problema que agride a dignidade humana. Então é importante a gente olhar para essas realidades. Identificou-se o problema, então ele precisa ser debatido. É importante, vai trazer benefício para a sociedade? E onde é que a gente pode debater isso, senão num espaço como esse? Obrigado, presidente, por se colocar a casa à disposição da comunidade. Agora, nós precisamos ter um esforço de trazer as pessoas até, para que juntos a gente possa refletir. Tomadas de decisões. Não é possível que o Estado utilize todas as soluções propostas para resolver, isso é claro. Precisa-se eleger prioridades. Entre emergência e urgência tem uma diferença. Isso vai causar, mediante os debates, conflitos. E algo legítimo, importante no processo democrático e participativo. Mas é importante a presença. Eu fico muito triste quando eu não consigo participar desses momentos por questão de viajar. E gosto quando sou convidado e posso participar, ainda que seja por convite. Por quê? Sentir o que está acontecendo. Porque quando você está dentro da realidade, você pode com autoridade dizer: a situação não é bem assim. Vamos sentar, vamos refletir, vamos conversar. Aquilo que está às claras, ótimo, bem, a gente sabe. E o que não está e que tem todo o murmúrio por trás, vamos ajudar a refletir. Implementação. O gestor precisa lembrar que a política pública tem um caráter técnico, mas também político. Excluir qualquer uma dessas concepções é um grande erro.
entra aí as relações, não é? O que nós somos chamados a fazer diante disso. Às vezes a coisa vem de cima, às vezes também vem de baixo, não tem importância. Se é para o bem comum e se é debatido, se for acolhido, vai cumprir o seu objetivo. E a avaliação, um acompanhamento eficaz, permite realizar eventuais correções, para que o objetivo final seja atingido. O papel dos atores sociais. Esses atores sociais, então, as organizações, cada um de nós, enquanto indivíduo, que precisamos somar força com as esferas de governo que temos no nosso país. Então, aqui no Brasil nós temos o primeiro setor, que é a esfera pública, município, estado e o governo federal. Segundo setor é a esfera privada, que é o mercado, esse com fins lucrativos, não é? O primeiro setor, ele cumpre o objetivo de gerir aquilo que se adquire pelo próprio mercado, pelo menos precisa ser assim. E o terceiro setor, que não é estatal, organizações da sociedade civil. E aí, dentre essa realidade, são as igrejas, estão os conselhos, enfim. O que a gente vai observando, que quando eu dizia da dissertação, esse grande crescimento do setor, do terceiro setor, que ele não pode jamais assumir o lugar do Estado. Não é papel dele. É papel dele ajudar o Estado a refletir sobre aquilo que o Estado pode fazer. Mas o que a gente vai observando, em alguns lugares, temos muito isso, né? As organizações que vão levando o solo de tudo quanto é jeito para cumprir o seu papel. Eu estava numa reunião com o GED, que é o Grupo Executivo de Combate à Dependência Química do Estado de Goiás, há 3 anos atrás, e eu precisei, assim, um pouco indignado, falar com aquela que era a técnica, as exigências. Eu até um pouco mais de 2 meses, estava dormindo em cima de um colchão que eu já tinha há mais de 5 anos. A exigência do GED, por exemplo, com a comunidade terapêutica, era que o colchão seja trocado a cada 6 meses, lá da comunidade terapêutica. E detalhe, cada colchão precisa ter uma capa intermédia, que é quase o preço do colchão. Agora, meu Deus do céu, e assim, sob pena de perder o convênio, a instituição, se quiser continuar oferecendo esse serviço, tem que fazer isso. Imagina o que a gente escuta. Eu falei, minha senhora, então nós vamos ter que fechar as portas, porque nós vivemos situação, inclusive esse convênio com o Estado, é justamente para que quem é pobre e não tem condição de pagar, seja tratado lá, uma vez que isso é tido como caso de saúde. E por que nós precisamos manter uma comunidade terapêutica? Porque o Estado não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Na nossa região. Entende? Então as exigências que vão tomando de conta, e de forma assim, exagerada, é sob pena de perder o controle. Aí algo que você correu, porque eu quase afundei essa BR-060, mas a Carlinho do Itamar, durante 3 anos. 2011, 2012, 2013. Em 2014 conseguimos firmar o convênio. A gente chegava lá com todos os documentos que precisavam. Quando colocava na mesa, está faltando esse documento, aí a gente voltava e tinha que pegar tudo de novo. E muitas declarações que já haviam vencido, vai pegar aí. Mas conseguimos, com a graça de Deus. E naquela época, enquanto se atendia uma média de 15, hoje nós estamos com 50 e poucos, o máximo é 60.
mas graças ao convênio que a gente tem também com o governo federal, com cotas, para pagar a estada daquele que ali está. Agora, a despesa lá não é só com o tratamento dele, é com a manutenção da obra em si. Então, só para a gente poder pensar, refletir um pouco sobre o nosso papel, nós não podemos jogar tudo nas costas dos nossos gestores, mas também precisamos nos comprometer com essa causa. Quando fomos convidados, às vezes a gente recebe na Secretaria Paroquial do Poder Executivo, precisamos de 3 nomes para representar a Igreja Católica no Conselho de Educação, por exemplo. Não é fácil achar não. No Conselho de Saúde, no Conselho da Criança e do Adolescente, não é fácil achar não. As pessoas não querem. Aí como é que a gente ajuda a resolver as situações adversas que nos cercam? Então, gostaria de deixar convosco essa simples reflexão sobre o tema da campanha da Fraternidade 2019 e dizer que o nosso intuito é fazer ressoar essa campanha na nossa cidade, dentro daquilo que são as nossas condições, tá bom? Agradeço ao vereador Renato Pereira, a Maria Madalena, porque propuseram desde o pedido feito há um ano, e graças a Deus hoje a gente está aqui para refletir um pouco. Quizá que a gente consiga todos os anos ter um momento, porque a campanha da fraternidade ela acontece todos os anos, tá bom? Graça e paz, eu dou um abraço a todos, uma boa noite, que o Senhor nos ajude nessa nossa missão. Eu acho que esse local, a Câmara de Vereadores, deveria ser sempre um local assim, de discussões, para que a gente pudesse vislumbrar, dias melhores para a nossa cidade, vislumbrar para o Estado, para o país, para conscientizarmos mais as pessoas, os cidadãos. O Padre Vicente colaborou muito conosco essa noite. Se Deus quiser, vamos discutir muito mais ainda. E assim, com a mensagem do Monsenhor Vicente, encerramos esse momento na sessão solene da Câmara de Vereadores, em abertura à campanha da Fraternidade 2019. Agradecemos a presença de todos e convidamos para um coquetel que será servido no saguão da Câmara, a todos. Isso o presidente nos presenteia com esse coquetel. Obrigado, e boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos.